Amém. Eu já vou falando logo qual é o tema dessa palavra. Stop. Pare. Cuidado. É o que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Nós vamos ler lá, primeiramente, em Provérbios 21, versículo 1, que diz assim: o coração do rei é como o rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Agora vocês que têm a sua Bíblia, vocês abram lá em 2 Samuel 11, versículo 1, 2, 3 e 4, que o pastor Deide vai me ajudar, né, filho? Filho da mamãe, sempre será a criança eterna. Né? Quando eu vejo o David assim, eu lembro dele quando ele nasceu. E quando eu vejo a Lídia, eu vejo direitinho quando eu peguei ela nos braços pela primeira vez. É incrível como fica essa memória. O David é muito esquecido, mas quando você tiver seu primeiro filho, você não vai esquecer. Não esquece. E eu vejo, deixa eu contar um pouquinho. Eu lembro que a Lídia foi parto normal, 1,930 kg, pequenininha. E o David quase 4 quilos, gordinho, né? A promessa se cumpriu. Amém? E eu lembro que foi cesárea e naquela época eles não tiravam e já mostravam para a mãe, né? Então eu não sabia. Então eu vi a criança chorando. Falei, doutor, mas essa criança chora tanto? Estava me incomodando, né? E falou, é seu filho, ele ali, ó. Gordinho, branquinho, os olhos verdinho, né, filho? Agora eu vou igual da mamãe, caramelo. Vamos ler lá? 2 Samuel 11, 1, 2, 3 e 4. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disse-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. Voltou para casa e a mulher engravidou e mandou recado a Davi dizendo que estava grávida. O Davi é uma história bastante conhecida. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai. Era um jovem que a família não dava muito valor. Como tem muitas vezes na nossa casa, às vezes a nossa família não acredita muito naquilo que nós vamos nos tornar. E com Davi não era diferente, ele cuidava. A Bíblia diz que ele não tinha uma estatura tão alta quanto dos seus irmãos, que ele era ruivo, que ele cuidava das ovelhas, mas ele cuidava com muito amor. E aquilo despertou em Deus um amor muito grande por aquele jovem, pela forma que ele cuidava daquelas ovelhas, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E a Bíblia diz que ele, para cuidar das ovelhas, para defender as ovelhas, uma vez ele matou um urso, uma vez ele matou um leão. E Deus sentiu no coração dele que ia fazer daquele jovem que era desprezado dentro da tua casa um grande homem. E a Bíblia diz que enviou o profeta Samuel à casa de Jetro, seu pai, para ungir um homem que seria rei de Israel. E ali chegou Samuel, e ele viu os filhos de Jetro, e ele foi logo pela aparência, como diz a Bíblia, e Deus falou, não olhe a aparência, eu olho o coração. Falta mais alguém? Sim, tem um lá que está cuidando das ovelhas, então é este, enquanto ele não sentar à mesa, nós não vamos continuar, nós não vamos começar. Então, enquanto você não sentar à mesa, Deus não vai começar a festa. Porque Deus tem algo com você, e quando Deus tem algo com você, Ele concretiza. E a Bíblia diz que ele veio, e quando ele chegou, Deus falou, é esse. E Deus ungiu Davi. Mas houve um processo na nossa promessa, quando Deus faz para mim e para você, há um processo. E esse processo é um processo de crescimento. É um processo que Deus vai começar a treinar você para a guerra, para aquilo que você vai enfrentar. E Deus começou a preparar Davi. Davi se tornou um grande arpista, músico do templo do Senhor. Ele orava, ele cantava, ele era um homem dedicado, ele
compus, e Deus começou a usar Davi, até que um dia o rei Saul precisou de alguém para que tocasse para ele, para que o espírito mau saísse dele, porque duas histórias totalmente diferentes, né? De Saul, de Davi. Às vezes eu fico pensando, a minha história podia ser diferente também, a sua história podia ser diferente, mas Deus nos escolheu e nós nos escolhemos mudar. Né? Saul não quis mudar, então ele perdeu, o reino dele foi rasgado. E a Bíblia diz que Davi, ele tocava e o espírito imundo saía, e Davi foi crescendo. Depois veio o gigante, Davi derrotou o gigante. E Davi, ele se tornou um homem de guerra. Depois ele teve que fugir de Saul, porque Saul ficou com ciúme de Davi, porque Davi era um homem guerreiro, um homem temente a Deus. E quando nós somos temente a Deus, quando nós entramos na presença do Senhor e fazemos o melhor, Deus nos faz crescer espiritualmente. Você vence as guerras, e Davi foi vencendo as guerras, e aquilo despertou em Saul um ciúmes. E ele teve que fugir de Saul. Por muitos anos, por muito tempo, mas dentro desta guerra que Davi enfrentava, fugindo de Saul, estava tendo no mundo espiritual, na vida dele, um crescimento para que ele se tornasse rei de Israel. E o Senhor era com Davi. E Davi venceu todas as guerras. E um dia, Saul morreu, ele herdou o trono. E Davi se tornou rei de Israel e começou a vencer as guerras. Davi era homem de guerra, ele ia, ele guerreava, ele era o tal, e Deus era com ele. Mas a Bíblia diz que um dia Davi ficou em casa. A Bíblia diz que um dia que os reis na primavera saíam para guerrear, ele resolveu ficar em casa. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa em tempo de guerra. Você não fica em casa. Tem um louvor que diz: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera palavras, profetiza sem parar. Em tempo de guerra, você não fica prostrado. Em tempo de guerra, você avança, você guerreia, você luta pela tua família, pela tua casa, pelos teus objetivos, por aquilo que você quer. Você luta. Você não manda ninguém guerrear no teu lugar. Ele mandou Joabe, com o seu exército, guerrear no lugar dele. Não é, a guerra é tua. Não que eu não tenha que orar e te ajudar na guerra, sim. Como Joabe foi com muitos soldados, e a Bíblia diz que eles venceram. Mas naquele dia ele tirou para descansar. Uma vez na minha vida, em meio à guerra, eu tirei para descansar. Sabe o que eu fiz? Eu saí do altar do Senhor. Não estava nesse ministério ainda. Eu saí do altar do Senhor. Eu pedi uns 2 meses e pouco de férias. Isso tem mais ou menos 13 para 14 anos. Ali eu tinha 1 ano de casada. E eu estava passando um momento difícil, uma guerra. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou dar um tempo do altar do Senhor. Cheguei para o pastor e falei, olha, eu vou dar um tempo do altar do Senhor. E a guerra estava acontecendo, eu queria descansar. Eu falei, não quero mais. E às vezes nós fazemos isso. Sabe, abaixamos a guarda. Deixamos, sabe, Deus fora do controle. Porque quando Deus está no controle, as coisas fluem, as coisas acontecem. Quando você pega o controle das coisas, você começa a regredir. E foi o que aconteceu comigo. E eu amo forró, gente. Eu gosto de forró. Não é pecado forró, tá bom? Eu gosto de dançar forró. Mas o meu objetivo do forró era outro. Eu queria sair para dançar. E eu fui lá para o baile da terceira idade. Na época. Acho que eu tinha uns... faz 13 anos. Eu vou fazer 57. Agora faz um tempo já. E eu lembro que eu fui. Só que não era ambiente para eu estar. Não era ambiente para mim. Era justamente na hora do culto da minha igreja. Eu estava dançando forró. Sozinha, viu, gente? Porque eu já não dançava muito bem, né? É tipo ritmo, né, irmão? Você bate um tom e eu pego, viu? Você ensina uma voz, eu ensaio e pego. Mas no ritmo, a gente tem um certo inimigo, né? E tem certas pessoas que jogam lá no grupo, né? Hoje eu não vou dançar, hoje eu não vou ministrar, tá? Aí o irmão joga lá no grupo. Ai, como a Marlene dança, parece uma cobrinha, né? Falei, Jesus, mas glória a Deus, aleluia, né? Eu tenho um chamado de ser ministra de louvor, né? Mas o Senhor hoje permitiu estar trazendo essa palavra. E eu me afastei do altar por algum tempo, por uns meses. E eu lembro que um dia eu saí, era do culto, na hora do culto, e eu fui dançar forró. E quando eu voltei, quando eu cheguei em casa, coloquei os pés dentro da minha sala, eu ouvi a voz de Deus me chamando.
E ele falou, Marlene, eu parei. Ouvi a voz do Senhor. Ele falou, não deixa Satanás fazer com você o que ele fez com o fulano, que era uma pessoa que o inimigo estava minando a vida espiritual. Eu parei na hora. Quando você ouve a voz do Espírito Santo que cuida de você, você se prostra. Você se prostra e ali eu me joguei de joelhos e falei, Jesus, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa. Jesus, me lava com teu sangue. Jesus, me purifica, porque eu sou tua serva e eu vou me levantar e nunca mais eu vou olhar para trás. Nunca mais em meio à guerra eu vou querer descansar, vou dar um passeio lá fora. Não, eu vou permanecer, porque as guerras passam e as bênçãos do Senhor continuam. E eu estou aqui hoje porque eu tenho propriedade para falar para vocês. Não vale a pena você, em meio à guerra, você descansar ou pedir para outra pessoa guerrear no teu lugar. E naquele dia, Davi, ele resolveu ficar em casa. E quando ele resolveu ficar em casa, ele falou... E uma coisa que Davi fez é que ele não consultou a Deus. Ele sempre consultava a Deus todas as guerras que ele iria enfrentar. Mas naquele dia ele não quis consultar o Senhor. Às vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas que nós não consultamos o Senhor. Achamos que está tudo ok. Queremos ser dono da situação. E a Bíblia diz assim, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde ele quer. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Jesus acalmou a tempestade, andou por cima do mar, porque ele é dono de todas as coisas. Ele domina todas as coisas. É o Senhor. Nós apenas somos guiados por ele. E a Bíblia diz que ele olhou, Davi viu uma mulher e desejou. Quando você olha e deseja algo que não é para você, você corre sérios riscos na tua vida espiritual. E quando ele viu aquela mulher, a Bíblia diz que ele desejou no seu coração. Quando você olha, é uma coisa. Quando você deseja, já pecou. E quando você consome o pecado, pior ainda. Foi o caso dele. Ele consumiu o pecado, ele não precisava daquilo. Ele tinha mulheres, ele tinha concubinas, ele tinha um reino. Ele estava no auge da vida dele, tanto com Deus como nas suas guerras. Ele estava. Foi a primeira vez que Davi perdeu uma guerra não estando na guerra. Porque ele não consultou a Deus. Ele perdeu a guerra dele quando ele resolveu ficar em casa. Se ele estivesse guerreando, ele não tinha deslizado dessa forma e trazido para sua casa uma malignidade. Trazido para a tua casa a consequência do ato que ele cometeu. Então, nós somos família. Você é o sacerdote da tua casa, você é companheira do sacerdote, você tem os seus filhos, então você tem que zelar. Porque a consequência vem para todos. Veio a consequência na minha vida, vai vir na sua, se você assim não se colocar diante do Senhor. E o Senhor diz que ele cometeu esse adultério, matou o esposo dessa mulher, chamado Urias, e ficou com ela. Não vou prolongar muito, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês que Deus falou nessa manhã no meu coração. E o Senhor falou na palavra dele que Deus não se agradou do que Davi fez. Só que você pode perceber que Deus, nesse momento, não tinha interferido ainda. Deus podia ter interferido. Deus vai dando corda do que nós estamos fazendo. Você acha que está tudo bem, mas não está. Eu estava bonitinha, magrinha também. Hoje eu estou mais magrinha, mas na época eu estava mais magrinha. Só que por fora era uma aparência, por dentro era outra. Por dentro era um sepulcro caiado, por dentro era uma mulher morta espiritualmente, mas através do Espírito Santo de Deus, ele me levantou, ele me sarou, ele me curou. E se hoje eu ministro louvor com ousadia, porque eu creio no que Deus fez na minha vida, o que Deus pode fazer na tua. Se hoje eu tenho uma família abençoada, porque um dia eu tomei uma posição. Eu lembro que quando eu saí do outro ministério, eu não tinha igreja para ir. Então, eu fiquei fazendo umas visitas com os Dedê, né, filho? Ele tinha 15 anos na época. E eu lembro que
eu não queria vir para cá, porque eu não gosto de igreja longe da minha casa. Então, eu congreguei 25 anos na Assembleia de Deus, sempre congreguei perto da minha casa, e eu não queria. E um dia, ele falou, mãe, eu não quero. Eu fui numa igreja que eu gostei tanto daquela igreja, ali perto do Habib's, da Cachoeirinha, e nós fomos bem acolhidos naquele lugar. Eu falei, pô, aqui que eu vou ficar. Gostoso, né? E ele olhou para mim e falou, mãe, eu não quero ficar aqui. E por amor à vida dele, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou para onde ele quiser. Onde ele quer, eu vou. Porque ele é jovem, vai que ele se perde, vai que ele não quer mais para a igreja, porque tudo pode acontecer, eu vou. E ele quis vir para o ministério mais, para acompanhar tanta irmã dele. Eu falei, então vamos. E viemos para cá. Vai fazer 10 anos que eu estou aqui no ministério. Não sou velha como o senhor, né, pastor? Nem a pastora Neide, mas faz 10 anos que nós estamos aqui. Glória a Deus, fazendo parte dessa família maravilhosa, que eu amo estar neste lugar. E a Bíblia diz que Davi teve todos esses problemas. Mas um dia, Deus ele falou assim, eu vou tomar controle da vida deste homem. Porque quando ele começou a tomar o controle da sua vida, começou a dar tudo errado. Então, deixa eu interferir nesse momento. Aí Deus começou a interferir no que estava acontecendo na vida de Davi. Vamos lá? Vamos ler? 2 Samuel 12, 1 ao 10. Amém. Glória a Deus. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Uma atitude errada trouxe malignidade para a família de Davi. Para quem conhece a história, você que não conhece, você lê a palavra, que eu não vou tomar muito tempo. Mas houve coisas terríveis dentro da família de Davi por causa de um ato, um erro que ele cometeu. Ele saiu fora do controle. Ele mesmo quis agir por sua com sua vontade, própria vontade. E a Bíblia diz que ele teve a consequência de tudo isso. Mas o interessante de tudo é que Deus ele tem um cuidado muito grande por nós. Por mim e por você. Lá no versículo 13 diz assim, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Reconhecer o seu erro, reconhecer que você pecou, reconhecer que você não está fazendo algo que fere o Espírito Santo, que fere a santidade de Deus, isso é muito importante. E quando você faz isso, Deus ele tem total domínio e controle para mudar a situação na tua casa, dentro de você, na tua família, não sei aonde é. Naquela época, Deus enviou o profeta Natã. Hoje, Deus envia a presbítera Marlene para falar nesta manhã para você. Cuidado, pare, stop, calma, não é assim. Se você vê uma placa de pare, e se você avançar, você vai sofrer as consequências à frente. Mas se você retornar e pegar outra saída, é livramento que Deus está dando para a tua casa, para a tua vida. Então, deixa Deus no controle de todas as coisas. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá.
Deus teve misericórdia. E Deus é tão misericordioso que dentro da consequência dos nossos próprios pecados, Deus nos dá condições de vencer o que nós passamos dentro da nossa consequência. Foi o que aconteceu com o Davi. Por mais que ele cometeu todo esse erro, mas quando Deus perdoou Davi, ele passou por todos aqueles problemas. Deus não permitiu que Absalão matasse ele, tomasse o reino dele. Deus ainda cuidou e continuou cuidando. Quando veio Salomão, se tornou um grande rei, um grande sábio. A bênção continuou na casa de Davi, veio. A consequência do pecado veio, mas a bênção continuou na geração de Davi. Porque o que Deus tem para mim e para você, bênçãos contínuas, do Senhor para a tua vida, desde quando você se arrependa daquilo que você fez ou está fazendo e que não agrada o Senhor, querido, porque todos nós falhamos. Nós somos falhos, a Bíblia diz que nós somos pecadores, regenerados sim, mas pecadores, carentes da glória de Deus, e nós somos falhos, só que nós temos que reconhecer a nossa falha diante do Senhor. Falou, Senhor, eu pisei na bola. Eu pisei na bola. Há muito tempo atrás, quando eu passei por esse problema, eu tinha um caderno de oração, e de oração eu também tenho, aliás, eu estou riscando muitos nomes aqui, que eu falei para o pastor Fabrício, que eu tenho um filho de sangue e eu tenho um filho adotivo. Quem é ele? Te amo, pastor. Esse daqui é meu filho adotivo. Então, eu tenho um caderno de oração que eu vou riscando, né? E eu risquei Geraldinho, risquei pastora Kelly, risquei pastor Narciso, Felipe. Vocês eu vou colocar ainda, tá, gente? Chegou agora, né? Lucas eu estou orando, né? E eu estou riscando a Lu, né? Então, eu estou riscando vários pedidos que Deus tem respondido, porque Deus ouve as nossas orações. E eu lembro que, quando eu estava passando essa situação, que eu fui rebelde diante do Senhor, eu feri a santidade de Deus, eu feri o Espírito Santo. E eu peguei um caderno que eu tinha na época, que eu pregava em vários lugares, no outro ministério. Eu saía para outros campos para ministrar a palavra na época. E eu falei, eu não vou nunca mais subir no altar, eu não vou ministrar mais o louvor, eu não quero mais ser a levita. Eu vou simplesmente me aposentar, não quero mais. Deus não quero. Estou decepcionada com Deus, não quero mais. Falar nisso, comprei um livro Decepcionado com Deus. Quem ficou decepcionado fui eu, né? Porque nós aqui decepcionamos Deus, né, pastor? E eu lembro que eu peguei um caderno e joguei fora. Falei, não vou mais pregar a palavra. Passou-se algum tempo, por mais que eu retornei ao altar do Senhor, eu tive a consequência desse pecado. Eu li a palavra e não entendia mais nada. Eu li, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu não entendia para poder explicar o que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Consequência do pecado, do que eu fiz, feri a santidade. Eu lembro que uma vez nós estávamos no acampamento e eu estava lá no meu cantinho orando e veio uma pastora de longe e ela colocou as mãos sobre mim e falou, a partir de hoje, Deus manda te dizer que Ele perdoa o que você fez. E eu vou começar a ministrar a palavra no teu coração. Novamente, a misericórdia do Senhor permanece sobre mim e sobre você. Por mais que nós falhamos, por mais que nós somos negligentes, por mais que nós ferimos a santidade, entristecemos o Espírito Santo, o Deus de amor, o Deus de graça, está comigo e com você. A misericórdia do Senhor nos acompanha. Se eu estou aqui, é porque o Senhor um dia me perdoou e falou, eu vou apostar mais uma vez em você. Eu vou confiar mais uma vez em você, Marlene. Por mais que você falhou, eu vou confiar em você, Lucas. Eu vou confiar em você, igreja. O Senhor quer depositar em você a confiança de você levantar, de você tomar posse do que o Senhor tem para a tua vida, de você estar no altar do Senhor. Se você toca, toca bem. Se você canta, canta bem. Amém? Faz parte do coral. Eu não sei qual é a posição que Deus vai te colocar, mas eu sei que Deus vai te usar aqui na terra, porque é um Deus de misericórdia. E Deus começou a me dar palavras e palavras. Eu estou com esse caderninho que eu amo, esse caderninho. Essa palavra Deus me deu dia 23/6/2020. O bispo colocou alguns pastores para pregar na casa dele naquela época, por conta da pandemia. E o pastor Henrique veio trazer uma palavra e falou, e Deus cuida das coisas mínimos detalhes. Ele falou isso daí, até me lembrou daquele, se eu não me engano, da escolinha do professor Raimundo, do passado, né? E foi uma palavra simples e edificante na minha vida. Aí eu terminei de ouvir a palavra, fui
preparar o jantar. Quando eu fui preparar o jantar, Deus falou, para, porque agora é comigo. Aí eu parei, peguei a caneta rapidinho, fala, Espírito Santo. E eu fui escrevendo, e acho que em uns 20 minutos eu escrevi o que o Senhor colocou no meu coração e fez essa palavra, pare, stop, pare, cuidado. E Deus me deu essa palavra maravilhosa. E hoje nem sabia que eu ia ministrar essa palavra no coração de vocês. Mas o Senhor preparou esse dia, porque o Senhor tem cura, o Senhor tem bênção, o Senhor tem milagres, o Senhor tem coisas grandes a fazer na nossa vida. Amém? E a Bíblia diz que Davi se arrependeu. Davi se consertou com o Senhor. E o Senhor continuou a obra que ele tinha na vida de Davi. Ele envelheceu, uma velhice, saudável, está nos braços do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Para quem não sabe, eu tive 4 filhos. Marlene, quem sabe que eu tive 4 filhos? 4 filhos, Deus me deu. Um Deus levou com quase 5 meses de gestação. Depois eu tive a Lídia, que nasceu prematura. Depois eu tive outro aborto com 3 meses. Depois eu tive o David, com 4 meses. O David já queria sair, porque eu tenho um problema sério no útero. Meu útero é baixo. Com 3 para 4 meses começa a dilatar e vem o aborto. Mas quando Deus está no controle, tudo acontece. Né? Então, você ainda que não é mamãe, se você perder uma criança, pode ter certeza que no tempo certo virá, será uma bênção, não vai deixar você dormir, é assim mesmo, né? Eu fiquei muito tempo sem dormir com os meus filhos, mas é bênção estar no altar do Senhor, isso é gratificante. Isso é promessa que Deus tem para mim e para você. Então, ainda que tudo esteja morto, Deus faz parar reviver nesta manhã. Amém? Lá em Gênesis 3:6 fala de um casal chamado Adão e Eva, que a Bíblia diz que é quase a mesma coisa. Ela olhou, ela desejou um fruto que não era para ela, um fruto proibido. Desculpa que eu estou saindo aqui. Perdoa, Bispão. Esqueci, Bispão. Pensei que estava ministrando louvor, você acredita? Oh, Jesus. É assim mesmo, né? Esqueci. Não vai falar, o que a mamãe está fazendo lá do outro lado? Ai, queridos, eu até perdi onde eu estou. Sobre Adão e Eva. E a Bíblia diz que ela olhou um fruto e desejou algo que não era para ela, e ele incentivou outra pessoa a comer, que foi o marido. Então, você toma muito cuidado com quem está do seu lado, para não incentivar você a fazer coisa errada, a fazer algo que pode trazer uma consequência na tua vida. E a Bíblia diz que veio a consequência na vida desse casal, que foi o pecado, lá no Jardim do Éden. E eles tinham uma intimidade tão bonita com Deus. A Bíblia diz que no cair da tarde, Deus ia visitá-los, conversar com eles, caminhar com eles. Mas um dia a inocência desse casal foi tomada, foi tirada. A inocência deles foi quebrada, o relacionamento deles com Deus não existia mais, a intimidade deles com Deus. Então, eu não sei o que fez você parar de ter uma intimidade com Deus. Eu não sei o que fez você parar de ter um relacionamento com Deus. Se foi algo que você fez ou que você está fazendo. Mas eu quero te dizer que nesta manhã Deus quer renovar uma aliança com você. Porque Deus, Ele tem vontade de te ver, de te ter novamente. Eu lembro que essa irmã que veio pregar agora no chá de mulheres, no outro chá de mulheres, ela falou assim, Deus ama te ouvir cantar. Eu falei, eu já não gosto muito, né? Eu falei, é comigo mesmo. Então, eu canto em todo lugar. Eu canto na rua, eu canto no ônibus, canto na igreja, eu canto no serviço. Em todo lugar eu canto, porque adoro cantar. Minha família é família de levita, todos cantam. Desde a minha mãe, desde os meus irmãos, desde os meus sobrinhos, todos são musicistas. E é assim que Deus trabalha. É família que louva o Senhor. Então, Deus falou, eu amo ouvir a tua voz. Deus ama o que você faz, Esther. Deus ama o que você faz, igreja. Lá no seu cantinho, Lu, Deus ama. Quando você canta, quando você louva o Senhor. Se você não tem força para orar hoje, o Senhor vai renovar as tuas forças. Se você não tem força para ler a palavra, o Espírito Santo vai te incentivar a ler a palavra. Se você não consegue se relacionar com Deus, o Espírito Santo de Deus vai hoje te visitar de uma tal maneira, se você assim permitir, para que o Senhor faça o melhor na tua vida, na tua casa. Muda a sua história, porque o Senhor muda a história. O Senhor muda a nossa história. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala que esse casal, ele perdeu, mas Deus com tanto amor, ele os vestiu, porque ele se sentiu nu.
envergonhado. Quantas vezes nós ficamos envergonhados com o que nós fazemos diante do Senhor. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor, Ele pega uma roupa espiritual e te veste e cobre a tua nudez e fala, não se envergonhe, porque eu estou com você. Então não se envergonhe, porque Deus é aquele que te justifica, ainda que Satanás te acusa, há um Deus que te justifica através da cruz, do sangue de Jesus Cristo. Queridos, não vamos dar ouvido ao inimigo, não dê ouvido ao inimigo, não dê ouvido ao inimigo. O inimigo, ele é astuto, Nosso Deus, ele é soberano. Eu coloquei aqui, né, que tinha alguma coisa rolando na internet um tempo atrás que tinha assim uma frase, Satanás dá o prato, mas não te ajuda a comer. Tem uma verdade, que nós temos poder de escolha, nós temos poder de falar não, porque a Bíblia fala resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele é ilusionista, ele é persistente, ele é astuto, ele vai ficar tentando. Mas se você resistir, você vai vencer. Você vai vencer todas as guerras, todas as batalhas, todo prato que o inimigo tentar te oferecer, você vai resistir. Aleluia. Lá em Atos dos Apóstolos, versículo 5, era para nós lermos, irmão, mas eu vou falar de uma vez, sabe? Que toma menos tempo, porque nós vamos fazer mais coisinha daqui a pouco, tá? Porque o Senhor vai fazer coisa maravilhosa nesta manhã. Lá em Atos dos Apóstolos 5, do versículo 1 em diante, a igreja apostólica estava vivendo um momento muito legal, muito bom, onde as pessoas não passavam necessidade, a igreja se unia, e a igreja, muitos vendiam a sua propriedade, chegava até os pés dos apóstolos, chegava até os pés de Pedro, depositava o que Deus colocava no seu coração, às vezes toda a propriedade que vendia. E eu quero te dizer que tinha um homem chamado José, ele era um levita, mas os apóstolos apelidaram ele de Barnabé. E ele vendeu a sua parte, a sua propriedade. A Bíblia diz que ele depositou aos pés de Pedro. E esse homem foi abençoado. Glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso quando nós participamos do corpo do Senhor, quando nós ajudamos. Só que dentro do decorrer desse percurso que estava acontecendo no mover naquela igreja, a Bíblia diz que um casal chamado Ananias, que quer dizer graça, gracioso, e uma mulher chamada Safira, que o nome dela simboliza uma joia preciosa. E eles colocaram no coração deles, em comum acordo, fazer algo que não era agradável aos olhos do Senhor. Pare, stop, cuidado. Cuidado com o que você faz, cuidado com quem você anda, cuidado. E a Bíblia diz que eles venderam aquela propriedade, estava no poder deles, o dinheiro era deles. Querido, o dinheiro é teu, o teu pagamento, você pega lá, sabe? Se você quiser falar que você não recebeu para dar o dízimo, é problema teu e Deus. Você está mentindo, é Espírito Santo, é o homem. Se você ofertar, não quiser ofertar, é entre você e Deus. As consequências vão vir sobre a sua vida. Se você tem um dinheiro no bolso e alguém chegar para você, irmão, empresta R$20. Poxa, irmão, não tenho nada. Não, você tem. Mas você fala, irmão, eu não posso emprestar. Eu tenho R$20, mas eu não posso emprestar. Então você não mente. Evita mentir. A mentira é do diabo, ele é o pai da mentira, diz o Senhor. E a Bíblia diz que eles venderam aquela propriedade e o diabo encheu o coração de Ananias. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou falar que eu vendi por tanto, eu vou dar tanto e vou... Você concorda comigo, Safira? O que você acha? Vamos nessa daí? Vamos. E eles entraram em comum acordo e chegaram diante do apóstolo Pedro e falou assim, eu vendi por tanto, está aqui. O apóstolo Pedro, homem cheio do Espírito Santo, e no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele foi cheio do Espírito Santo, começou a pregar e as almas se renderam aos pés do Senhor, a intimidade dele com Deus estava a 100%. E ele era o homem de Deus, e quando eles quando ele chegou diante dele e falou, Ananias, por que você deixou o diabo encher o teu coração? Por quê? A propriedade não era sua? O dinheiro não estava em seu poder? Por quê? Não tinha necessidade.
Ananias, gente, ele podia dar os 10%, porque se estava no Novo Testamento, no Novo Testamento, o Velho Testamento, Malaquias 3,10, fala, trazeis todos os dias na casa do tesouro, e fazei prova de mim, trazer ofertas alçadas. Então, ele sabia disso, ele podia levar 10%, ele podia levar 20%. O que estava no coração dele, mas ele deixou o diabo colocar algo que não era legal no coração dele. Ele falou, por que você não mentiste ao homem, mas mentiste ao Espírito Santo? Então, quando nós, às vezes, é uma coisa tão bobinha, tão pequenininha, né, que às vezes nós falamos, né? Eu não vou para o culto hoje não, porque eu estou doente, tá? O bispo, o pastor, não sei. Mas você não está doente, você não quer ir, fala a verdade. Eu não quero ir. Irmão, eu não estava a fim de ir hoje, então eu não fui. Então, são pequenas coisas que você não traz malignidade na sua vida espiritual. E a Bíblia fala que ele simplesmente mentiu e ele caiu morto, ele morreu na hora. No decorrer eu estava pensando que no decorrer dessa caminhada, até ele chegar até diante de Pedro, eles poderiam ter se arrependido, poderiam ter voltado atrás, poderiam ter pedido perdão, mas eles não fizeram. A Bíblia diz que Safira, ela teve quase 3 horas para pensar. Quase 3 horas. E ela simplesmente ficou junto com o esposo dela. O acordo, ela não quebrou, ela continuou com o mesmo propósito da mentira. E ele falou, Safira, vocês venderam a propriedade, portanto? Ela, foi. Aí está quem enterrou seu esposo. E ela caiu dura também e morreu. Família, princípio, vem da tua casa. Vem de você, ser honesto, não enganar, não mentir. Eu lembro que agora, em janeiro, eu passei férias, sempre nas minhas férias eu vim para cá para ficar com os meus filhos. E eu tinha que receber meu pagamento, eu fiquei aqui na Maria Amália, recebi meu pagamento, era uma segunda-feira. Recebi meu pagamento, eu tinha que carregar 2 bilhetes, carreguei R$10 e R$8 em outro. 10 para o Isaac e R$8 para mim, só para completar uma condução, né? Mas uma condução aqui do meu bilhete. E quando eu cheguei no ônibus, que eu fui passar o meu bilhete, tinha mais de R$90. Falei, mas eu coloquei R$8. Quando eu olhei, a mulher, em vez de colocar 8, ela colocou R$80. E eu tinha separado uns R$200 para passar uns dias. Eu falei, meu Deus, não é meu esse dinheiro. Eu não posso usar um dinheiro que não é meu. A moça errou, né? E alguns poderiam falar assim, mas o problema é dela. Quem mandou ela errar? Não tenho nada a ver com isso. É bênção. Não é bênção não, irmão, é maldição para suas finanças. Eu trabalho numa ONG, sou cozinheira há 17 anos, vai fazer agora. Um trabalho que Deus me deu, vou me aposentar. Daqui uns 2 aninhos eu estou indo embora. Vou procurar um lugarzinho no interior, descansar minha cabecinha, né? Não chego a trabalhar, né? E eu estou lá há muito tempo. E eu quero dizer para você que Deus colocou uma honestidade muito grande no meu coração. E a ONG, você sabe que, conveniada à prefeitura, eles não pagam um salário muito legal. A Jailma está lá em cima, né? A gente recebe bem menos. Quem é direto, que fez concurso, tal. Mas o pouco que eu ganho, gente, Deus multiplica. Sabe, que é impressionante. Meu filho sabe disso, né, filho? É pouquinho, mas eu fico tão feliz quando eu pego o meu pagamento, porque Deus multiplica, Deus faz render, Deus não deixa faltar nada, eu não pago uma conta atrasada. Eu tenho 2 cartões de crédito, que eu acho que os 2 é acima de R$10.000, eu deixo com eles. Para os meus filhos, né? Falei, usa, porque eu não quero cartão, raramente eu uso. Então, assim, Deus tem me prosperado pela honestidade. Eu lembro que na minha casa, eu deixava o dinheiro, a gente sempre deixava o dinheiro ou em cima da cômoda, no sofá, esquecia, né? Ficava no mesmo lugar. Honestidade, gente. Eu tenho 2 filhos super honestos, que é o David e a Lídia. Você pode confiar finanças, você pode confiar tesouraria, que eles são honestos. Então, isso é princípio bíblico, honestidade, isso vem da tua casa. Sabe? Não mexer nas coisas dos outros. Achou um celular, devolve, não é teu. Achou uma carteira, gente, não pega o dinheiro e dá o documento, não é teu. E eu estou falando com homens e mulheres que servem a Deus, porque lá do mundo eles já estão perdidos. Satanás já encheu o coração deles lá. Eles estão afundados. O princípio, uma coisa ruim chama outro. Quando você cai, você acaba caindo.
E acontece que você tem que ter princípios. Aí eu olhei e falei, meu Deus, esse dinheiro não é meu. Aí eu fui lá, eu tinha que voltar na quarta-feira. Meu genro me levou para casa e eu falei, para aqui, genro. Aí eu desci e eu só tinha R$200, como eu falei para vocês, para eu passar alguns dias. Aí eu falei assim, cheguei na loja, falei, bom dia, boa tarde. Ela, boa tarde. Eu falei, você lembra de mim? Ela falou, não lembro da senhora. Falei, não, eu estive aqui na segunda-feira, eu pedi para você colocar R$8, você colocou 80. Então, eu tenho que te devolver R$72. Aqui está. Ai, obrigada, Deus abençoe a sua vida pela sua honestidade. Gente, é nossa obrigação. Se alguém te passa um troco errado, você devolve, é sua obrigação. Não traz malignidade. A história de Ananias e Safira poderia ser diferente. A história de Geazi, moço de Eliseu, que foi lá e pegou as roupas, o presente que Eliseu não quis, ele foi e pegou com Naamã, não era para ele. Veio a lepra na vida dele, a história dele podia ser diferente, a história de Judas podia ser diferente. Mesmo que ele tivesse traído Jesus, mas ele tivesse se arrependido, ele seria um dos apóstolos. Então, há mudanças que Deus quer fazer na minha vida e na sua, que nós simplesmente impedimos. Passamos a placa do pare, vamos indo. Não deixamos Deus tomar o controle das coisas na nossa vida. A história desse casal poderia ser diferente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está aqui nesta manhã, porque a sua história vai ser diferente diante do Senhor. Porque ainda que nós falhamos, o Senhor nesta manhã, Ele nos restaura, Ele nos levanta, Ele nos capacita, Ele nos dá uma família curada e abençoada. Se há alguma coisa na tua vida que está impedido de você ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, hoje é o momento. Hoje é o momento, não perca essa oportunidade que Deus está lhe dando para você, sabe, firmar o seu altar, a sua vida no altar do Senhor nesta manhã, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé? O bispo falou para eu passar 11h10, né, bispo? Mas vamos fazer umas coisinhas aqui, né, passar do horário, né? Vamos fazer, porque o Senhor tem algo para você nesta manhã. Intimidade com Deus é o melhor que nós temos. Glória a Deus, aleluia. Então, porque Deus poupou a vida de Davi, não poupou a vida de Ananias e Safira. Provérbios 28, 13 e 14. O 13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. No versículo 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Mas nós temos um Deus de misericórdia. Lá em Salmo 51, você vai ver Davi se arrependendo do que ele fez. Daquela vergonha que ele fez, feriu a santidade do Senhor. Criei em mim o coração. Ainda que eu tivesse, Senhor, que as minhas vestes estivessem sujas, que seja branco como a neve. Ainda que nossas vestes nesta manhã não estejam agradáveis aos olhos do Senhor, mas o Espírito Santo vai nos purificar, vai me purificar a minha vida, vai purificar a tua casa, a tua família, aleluia, para que você seja um canal de bênção, como diz a música da Aline Barros, uma ponte para levar muitas pessoas ao caminho do Senhor, a tua família. O Senhor hoje quer mudança. Ajude-me a melhorar.